Meus amigos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal de Estudos Espíritas e vamos rogar nesse momento a Deus que encha nossos lares de um dia de paz e de luz. Meus amigos, hoje nós vamos estudar sobre a nossa condição diante dos sofrimentos. Isso mesmo. Esse estudo é de muita importância para a nossa condução aqui no mundo material. Porque o sofrimento, quando bate a nossa porta, gente, é tarefa para muito poucos manter-se sereno apesar disso. E por que o estudo abrange a todos nós? Porque o sofrimento, ele cedo ou tarde, vai bater a nossa porta. Não há uma pessoa aqui no plano material que em algum momento de sua existência não se depare com alguma situação de sofrimento. Ou consigo, ou com alguém mais próximo, ou com um amigo, ou para algo que o envolve. O espírito Victor Hugo, aquele romancista francês, ele já no mundo espiritual encaminhou para o plano físico várias obras, vários livros, e num deles chamado Árdua Ascensão, Victor Hugo nos esclarece muito bem esse tema. Victor Hugo diz que a Terra não é uma estância de férias, é um abençoado aprendizado e evolução para o espírito. E o que é que diz então Victor Hugo? Que nós temos na nossa existência física alguns momentos de calmaria, com muitos momentos de sofrimento e de aprendizado. Basta a gente observar o mundo e sabemos que assim o é. Mas vamos lá, nós já aprendemos aqui, pelos nossos estudos, que o sofrimento não é de origem divina. O sofrimento, gente, é de origem humana. O sofrimento se deriva de alguma afronta que nós fizemos às leis divinas, ou no ontem, ou no hoje. E a dor que se deriva do sofrimento, ela tem um caráter sempre educativo e jamais punitivo. Então, meus amigos, em matéria de sofrimento, não adianta fugir dele, não adianta adiar, porque o sofrimento faz parte do nosso crescimento. Victor Hugo ainda diz assim, que tanto o sofrimento quanto o amor são mecanismos de evolução. Então nós não estamos dizendo aqui que o espírito só evolui se passar por sofrimentos, de forma nenhuma. Os espíritos superiores é que nos advertem, quando a gente não evolui pelo amor, quando nós não fazemos as melhores escolhas, quando nós afrontamos pelo nosso livre-arbítrio e pelo desejo de bem apenas nos servir, nós afrontamos as leis divinas em detrimento dos nossos semelhantes, mais adiante, sem dúvida, o sofrimento vai nos alcançar. Então ninguém pode pretextar, conhecendo esse mecanismo da lei de causa e de efeito, de que está sendo injustiçado, de que está sendo abandonado pela justiça divina, de maneira nenhuma. Mas aqui vai mais uma advertência. Conhecer o mecanismo do sofrimento como sendo derivado das nossas próprias ações, ter esse entendimento cristão, tudo isso é importante, mas na hora que o sofrimento bate à nossa porta, apenas ter o conhecimento não nos garante a fortaleza necessária para vencer esses momentos de adversidade que alcança cedo ou tarde todos nós. Pelo estágio evolutivo em que estamos, volto a dizer, em algum momento, alguma forma de sofrimento chega até nós. Seja a perda de um ente querido, seja uma doença que nos acomete, seja aquelas dores que calam mais profundamente em nós, que são as dores morais, não é? A ingratidão de um grande amigo, o esquecimento das pessoas, a indiferença,
Vários espíritos que chegam até a nossa casa de oração e trabalhos, dando suas comunicações, na grande parte deles, quando chegam com revolta, com desespero, é porque não têm aquela fé robusta na bondade de Deus. E se nós não vigiarmos e orarmos, também podemos cair nessa mesma situação. Vamos ver aqui o que nos diz o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 5, que é um capítulo muito peculiar, muito interessante, porque ele traz uma das bem-aventuranças do Cristo. Diz: bem-aventurado os que sofrem, porque deles será o reino dos céus. Vamos ver o que nos diz aqui o Evangelho quanto a essa nossa condição perante os sofrimentos. Quando Cristo disse: bem-aventurados os aflitos, porque deles é o reino dos céus, não se referia aos sofredores em geral, porque todos os que estão neste mundo sofrem, quer estejam num trono ou na miséria, mas há pouquíssimos sofrem bem. Poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzir ao reino de Deus. Gente, veja que belíssima advertência do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os aflitos, não é? Os que sofrem, porque deles será o reino de Deus. Mas o que é que nos dizem aqui os Espíritos? Poucos sofrem bem. Normalmente, pela nossa pouca condição espiritual, o que é que acontece? Estamos nos conduzindo aqui na nossa vida material, a família ok, o nosso trabalho, o nosso sustento, nossos amigos, tudo está em boas condições. Mas em determinado momento, como dizem os espíritos, ou pobre ou rico, não importa a nossa condição, em algum momento, gente, o sofrimento vai bater à nossa porta como um mecanismo de retificação e de reajuste, despertamento de rota para nós retomarmos a nossa evolução segundo as leis divinas ou naturais. Então, é uma dor que nos adverte. Mas qual a tendência natural que a grande maioria de todos nós, se não tivermos a vigilância necessária, podemos incorrer? A primeira delas, chegou o sofrimento, nós damos o braço ao desânimo. E aí dizem os Espíritos, é uma falta muito grave perante Deus, você entregar-se completamente ao desânimo. Outros se entregam à cólera, não suportando os sofrimentos, se encolerizam contra si, contra as pessoas e normalmente contra Deus, porque compreendem o mecanismo às vezes do sofrimento, mas não têm aquela fé robusta na bondade divina. Então se revoltam, ou se encolerizam, ou perdem muitas vezes a paciência diante de uma dor que lhes chega, ou física, ou uma dor moral. E volto a dizer, normalmente as dores morais que atingem-nos o coração dói mais do que as dores físicas, muitas vezes. Mas em todas essas situações que nós falamos, a tendência nossa em pouca condição espiritual ou é entregar-se ao desânimo, ou à revolta, ou à cólera, ou à impaciência e muitas vezes ao desespero. Diz: olhe, eu não suporto mais de tanto sofrimento. Nós sabemos, gente, que resgatar dói. É verdade. E nessa hora, a oração nos ajudaria bastante. Mas dizem os Espíritos, associada a uma oração, é preciso que haja realmente uma fé muito firme na justiça divina. Porque nós jamais estamos sendo injustiçados, muito menos abandonados. Volto a dizer, gente, sofrimento é derivado das nossas más escolhas do hoje ou do ontem. Então é preciso que a gente tenha muita confiança
de que Deus realmente é soberanamente justo e bom. Para quando o sofrimento bater a nossa porta, nós tenhamos a condição de superá-los sem perder a nossa própria existência. Essa oportunidade belíssima de crescimento que sempre Deus nos concede. Mas como é que nós vamos vencer esses momentos de maior dificuldade que cedo ou tarde terminam batendo a nossa porta? Os Espíritos nos auxiliam. Eles dizem assim: quando vos atingir um motivo de dor ou de contrariedade ou mesmo de sofrimento, tratai de elevar-vos acima das circunstâncias, para que no final você diga: eu fui o mais forte e venci. Não é? Então o Espírito Joana de Ângeles nos traz um conceito que eu achei muito interessante para o nosso estudo de hoje. Trata-se da resignação dinâmica. Muitos irmãos confundem resignação com acomodação. Gente, uma coisa não tem a ver com a outra. A acomodação diante do sofrimento nos mantém paralisados, inertes, sem coragem para fazer mais nada. Ficamos apenas ali naquela condição ou de nos lamentarmos, ou de nos vitimarmos e sem coragem de realizar mais nada do que estava em nossas mãos, ainda por ser realizado. Isso é a acomodação diante do sofrimento. Resignação é 180 graus diferente, diverso. A resignação é a força dos fortes. Vejam o que diz Joana de Ângeles aqui. Diante da dor e do sofrimento, que tenhamos uma resignação dinâmica, que é a aceitação do problema com uma atitude corajosa de o enfrentar e remover-lhe a causa. Representa isso um avançado passo para a sua solução. Nós dissemos lá atrás, em matéria de sofrimento, gente, não adianta adiar ou fugir do sofrimento. É preciso estar resignado. Resignar-se é compreender o seu mecanismo, é olhar o problema de frente, enfrentá-lo e buscar saber qual a causa desse meu sofrimento. Por que estou passando por essa situação? E aí, como diz Joana de Ângeles, é um grandíssimo passo para a gente vencer a impaciência, a cólera, a revolta, que é normalmente com isso que a gente se associa quando o sofrimento bate a nossa porta. Por quê? Porque nos pega despreparados espiritualmente. Diz que o bom soldado é testado aonde? É no combate, gente. Quando a nossa existência, como dizia Vitor Hugo, está na calmaria, tudo bem. Quando na existência começam a surgir as adversidades, é que a gente então começa a perceber quem já está mais bem preparado e quem não está. E é preciso que nesse estudo a gente se enquadre nele. Onde será que nós estamos aí colocados? Com já algum preparo diante da dor e do sofrimento? Ou estaremos nos enfileirando com aquelas pessoas que se acomodam diante da dor e se entregam ao desespero? É preciso a gente refletir. Onde estamos? Aonde estaremos se mais adiante o sofrimento bater a nossa porta? Volto a dizer, meus irmãos, manter-se sereno diante do sofrimento é uma tarefa que nos compete. E aí os Espíritos nos dão uma receita muito própria. Eles dizem assim: diante da dor e do sofrimento, muita oração, porque nos comunica, nos canaliza o pensamento de sofrimento ao alto. Jamais nós vamos pedir
e não vamos obter. Obviamente, nós já estudamos aqui que a espiritualidade superior pode não tirar a tua prova porque nem podem. Nenhum espírito superior vai derrogar as leis divinas ou naturais, porque sabe que aquele sofrimento que está batendo na nossa porta há de nos aperfeiçoar espiritualmente. Não é de graça, é que Deus permite. Então, na hora que você ora, os espíritos vão lhe dar a fortaleza de ânimo necessária para ter aquela resignação robusta, aquela fé robusta. Item número 2. Alimentar sua fé e confiança em Deus. E 3. Entregar-se, mesmo estando no sofrimento, e principalmente nele, ao serviço do bem. Gente, quando nós servimos, com certeza a nossa dor diminui. Temos visto, no correr da nossa existência, muitos irmãos ali silenciosamente dedicados ao bem, e nós não lhes conhecemos a história íntima. Muitas vezes, aquelas pessoas que mais se dedicam têm na sua retaguarda, às vezes, uma existência de muita dor, de muito sofrimento, e nem por isso deixam de servir. Então acreditem no que dizem a espiritualidade superior. Muita oração, na hora que o sofrimento chegar, em vez de dar o braço à revolta, ao desespero, ore, peça ajuda ao alto para achar uma solução para aquele problema, para aplacar no seu coração aquela dor que você vivenciou, como nós falávamos, daqueles sofrimentos morais que chegam até nós. Então, gente, oração, fé robusta e serviço no bem. Com esse encaminhamento, com certeza, estando aqui no plano físico e passando por essas vicissitudes, nós vamos no final dizer, fui vencedor, porque superei as dificuldades, aprendi algo mais e, com certeza, vivi muito bem. Então, meus amigos, esse estudo é uma grandíssima advertência para todos nós e, como dizem os Espíritos, bem-aventurados os aflitos, mas aqueles que têm a resignação, que aceitam o sofrimento, não como punição, mas como oportunidade de crescimento e, sobretudo e justamente, confiam sempre em Deus. Que a paz de Jesus nos assista, nos abençoe. Esperamos que nós possamos estar sempre envolvidos nessas vibrações amorosas do Cristo para vencermos, sim, essas dificuldades que vão chegando e nos trazendo sempre algo novo aprendizado. Se gostaram do nosso estudo, por favor, divulguem, deixem seus comentários, deem o seu like para que possam fortalecer o nosso canal, porque quanto mais a gente divulgar os nossos estudos, mais corações estarão sendo consolados também, como nós estamos sendo nesse momento. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ilumine e nos fortaleça o ânimo hoje e sempre. Muita paz.